Olá pessoal, aqui é Leodenice Camargo e hoje eu vim trazer essa receita deliciosa para vocês. Hoje vamos fazer os tradicionais pastéis de Guaraná, esse pastel assado de frango que encanta o paladar de tanta gente. Bora conferir a receita? Vamos dar início pelo nosso recheio de frango. Aqui eu tenho uma panela e eu vou colocar nela 2 litros de água. E vamos saborizar essa água com 150 gramas de cenoura, uma cenoura grande cortada em 4 partes, 150 gramas de cebola, uma cebola grande cortada em 4, 50 gramas de alho poró, 4 dedinhos de um talo, 10 gramas de alho, são 2 dentes de alho que você pode dar uma amassada nele ou cortar ao meio como eu fiz. Vamos ligar o fogo e assim que ferver essa água, vamos abaixar o fogo e deixar cozinhar por 10 minutinhos. Por que eu cozinho aqui o meu caldo em fogo baixo? Porque eu não quero que esse sabor se dissipe no ar, que ele vá embora. Eu quero apenas extrair de forma suave e deixar esse caldo, essa água saborosa para cozinharmos o nosso frango. Aqui eu tenho 1 quilo de filé de frango. Sabe aqueles pacotes de frango que a gente compra congelado? E vem os filés assim inteiros? São desses. Eu peguei e lavei eles em água corrente para retirar toda aquela baba. Se tiver algum sanguezinho, geralmente aqui na parte de baixo, tá? Aquela babinha, lava muito bem esses peitos de frango. E vou colocar aqui nessa água. E agora vamos deixar esse frango cozinhar nesse caldo por exatos 15 minutos a partir de agora. Olha, aqui já deu o tempo. Vamos cortar um para vocês verem como fica ao centro. É isso que é importante, ó, a coloração. Ele tem que ter mudado totalmente de cor, mas pode observar que na textura dele ele ainda tá suculento, macio. O peito de frango ele resseca muito rápido. Então eu vou tirar todos os peitos de frango aqui para darmos sequência. Pessoal, esse caldo vocês reservem 300 ml para a finalização do nosso recheio e o restante você pode aproveitar de outra forma, seja para fazer uma canja, uma sopa, um risoto, o que você preferir. E o nosso frango vamos levar ao processador somente para desfiar. O que eu quero aqui? Apenas desfiar o nosso frango, mas eu quero uma textura mais picadinha. Tá? Não quero aqueles fiapos grandes, por isso o processador. Ou eu poderia também fazer na tábua, cortando contra as fibras. Eu vou dar apenas algumas pulsadas para picar esse frango. Vou tirar do processador. Olha, aqui nosso frango já está todo picadinho, todo desfiado. E agora vamos dar sequência, vamos agregar sabor a esse frango. Eu tenho aqui uma frigideira de fundo grosso e nela eu vou adicionar 30 gramas de óleo, 5 colheres de sopa rasinha, 15 gramas de alho ralado na hora, 3 dentes grandes. E 150 gramas de cebola ralada, uma cebola. Assim que deu uma refogada, eu vou entrar com a páprica. São 10 gramas, uma colher de sopa de páprica. 100 gramas de molho de tomate. Eu estou utilizando a passata, que é aquelas que a gente compra em potes de vidro, que é o tomate puro batido. Se você preferir, pode usar o tomate também. Agora que refogamos, eu vou entrar com o caldo que reservamos, as 150 gramas do caldo que cozinhamos o frango. 1 cubo de caldo de frango, 10 gramas, pode ser em pó, 10 gramas da mesma forma. Eu vou derreter ele aqui. Até agora, nós não entramos até esse momento com sal também, tá? Então, para ficar mais fácil de homogeneizar no frango, eu vou colocar aqui 15 gramas de sal, uma colher de sopa rasa. E esse ingrediente é opcional, tá? Ele agrega bastante sabor porque ele realça. São 15 gramas de glutamato monossódico, uma colher de sopa. Eu sei que vocês vão dizer que, nossa, causa câncer e faz mal para a saúde. Gente, não gosta, retira. Não tem nada comprovado que esse ingrediente faça mal.
Houve muitas conversas, muitas pessoas criticando isso no passado, mas nada conseguiu ser comprovado. E aí sim voltamos com o nosso frango já desfiado aqui para a panela. E aqui, como o nosso frango ainda tá um pouquinho seco, eu vou colocar mais 150 gramas de caldo, tá? Aqui no final a gente coloca aos poucos. Eu quero é simplesmente que o meu frango fique bem hidratado aqui e suculento. E eu não quero deixar esse recheio tempo demais aqui, gente, no fogo, para que o meu frango não resseque, tá? É só apenas o suficiente para a gente agregar todos os sabores aqui e chegar numa temperatura de segurança. Nem utilizei tudo, tá? Apenas o suficiente aqui para deixar ele bem suculento. Coloquei aqui só mais 100 gramas. Agora eu vou colocar numa pimentinha do reino ralada na hora e também é a hora de provar e corrigir o sal se necessário. Pessoal, e aqui olha, quando sai bastante fumaça, quando ele está bem quente, bem aquecido, ele já está pronto, tá? Nós vamos desligar o fogo e o recheio fica delicioso. Sabe, aquele caldo inicial faz com que o sabor penetre no frango, o que traz uma complexidade de sabor muito grande. Ele fica delicioso. Agora eu vou colocar esse recheio em uma tigela, vou cobrir com plástico filme e levar para gelar para podermos utilizar no molde dos salgados. Vamos à nossa massa. Aqui nessa tigela eu coloquei 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. São 3 xícaras e meia, lembrando que eu sempre utilizo a xícara de 200 ml. E nela eu vou adicionar 10 gramas de sal, uma colher de sopa rasa. Primeiramente vamos homogeneizar bem esses dois ingredientes, tá? Para facilitar o processo. Para toda massa que a gente quer crocância de forma geral, não podemos manipular muito a farinha de trigo depois de umedecer ela. Então sequinha aqui não tem problema nenhum. A partir do momento que colocarmos os ingredientes úmidos, a gente tem que manipular o quanto menos para ter um resultado melhor. E agora vamos adicionar 250 gramas de margarina sem sal. É meio pote. Geralmente os potinhos vêm com 500 gramas. Quem for fazer para venda, interessante é comprar aqueles baldes grandes, né? O importante da margarina, pessoal, ela tem que ter 80% de lipídios. Menos que isso, você não consegue um bom resultado. Então, pega o seu potinho de margarina e veja na frente dele qual a porcentagem de lipídios que ele tem. Aqui, ó, eu tô com a ponta dos dedos aqui, misturando a minha margarina na farinha de trigo, desfazendo ela aqui com o trigo, ó. Eu não tô sovando, tá? Tô apenas, ó, esfarelando aqui. Olha, agora que eu já homogeneizei bem aqui a minha farinha com a margarina, fica mais fácil de eu dar um ponto nessa massa. E agora que vai entrar o guaraná, que nós vamos colocar aos poucos para dar ponto nessa massa. A quantidade de guaraná vai variar da sua farinha de trigo aí. Quanto mais forte ela for, mais líquido absorve, então vai mais ou menos guaraná. O que eu quero aqui, ó? Só unir a massa, eu não quero sovar. Eu peguei 100 gramas de guaraná nesse copo, 100 ml. E vai ser o suficiente, aqui ainda vai sobrar um pouquinho. Vou jogar aqui na bancada para vocês verem a textura, olha. Agora, ó, eu não vou sovar não, eu só vou fazer assim para unir ela. E pronto, olha que massa gostosa. Já está pronta. Agora eu vou pegar essa massa aqui e vou colocar dentro de um saquinho desses próprios para refrigeração. E nossa massa está pronta. Fecho aqui e vou levar para a geladeira dessa forma. Com a massa e o recheio já gelado, vamos montar os nossos pastéis. Aqui eu tenho um plástico, tá? Desses que a gente compra de rolo, próprio para essa função de alimento. Se você não tiver plástico, pode abrir um saquinho desses de refrigeração que dá super certo. Ó, eu vou abrir a minha massa aqui e vou colocar ela aqui no plástico. E aqui com o auxílio de um rolo, eu vou abrir essa massa, deixar ela numa espessura bem bacana para pastel. Bom, eu abri aqui na espessura, o restante da minha massa a gente abre novamente depois,
tá? O interessante é não ficar muito grossa, mas também tem que ter uma certa espessura, ficar um pouco grossinha para conseguirmos moldar os pastéis. Pessoal, o recheio rende em torno de 1,1 kg de recheio pronto, tá? Essa receita que nós fizemos. Olha, eu vou colocar uma quantidade de recheio aqui. Posso colocar requeijão cremoso aqui a gosto, tá? Ou mesmo não colocar. Vou dobrar aqui a minha massa, ó. Ó, com o dedo mesmo aqui, eu tô vendo onde tá o recheio, eu venho e dou uma prensadinha, ó, em torno dele. Aperto com o dedo. E daí eu procuro um pote, olha, que se encaixa mais ou menos com o tamanho do meu pastel. Geralmente eu costumo usar esse daqui de porcelana. Se você tiver um cortador bem grandão, não tem problema nenhum. Ó, eu venho e coloco aqui o pote bem na curvatura e pressiono ele. Tiro. Quando eu tiro, ó, meu pastel já está bonito e bem formado. Eu só dou uma corrigidinha aqui nas laterais. E quando eu percebo que aqui, ó, ficou um pouquinho a mais de massa que o recheio, eu posso colocar aqui na bancada de novo, ó. Eu venho e corrijo, tiro esse excesso de massa, tá? É isso aqui que eu quero, um pastel que esteja bem recheado inteiro. Olha que lindo que ele fica. Eu só aperto aqui essas rebarbinhas. Porque no caso, o meu pote de porcelana, ele não tem uma boca fina, né? Por isso que fica a rebarba. Com o cortador não fica. E ó, está pronto o pastel. Vamos cortar o outro, ó, porque ela é grossa, então ela não corta direitinho, né? Por isso que a gente dá um acabamento com a mão. Esse aqui eu já cortei do tamanho certinho, tá vendo? Só achato aqui a rebarbinha com o dedo e está pronto. Eu vou dispor os pastéis em uma forma. Por se tratar, gente, de uma massa amanteigada, ó, não é necessário untar a forma, tá? Eu vou dispor os meus pastéis desse jeito aqui. E vou fazer da mesma forma com toda a minha massa. E já mostro para vocês o resultado. Terminei de moldar nossos pastéis e levei essa forma desse jeito no congelador por cerca de 10 minutos para eles ficarem bem gelados e firmes. Tá? Em massas com muita gordura, nós já temos que levar ele bem gelado, já no forno pré-aquecido bem quente, para que ele mantenha o formato após assar e não derreta. Essa receita de massa, pessoal, dá 10 pastéis assados assim grandes, tá? E sobrou um pequenininho aqui ainda. Agora, a receita do recheio dá para rechear 20 pastéis, ou seja, 2 massas dessa que eu fiz. Tá? Em torno de 50 gramas, 55 gramas de recheio por pastel aqui eu utilizei. E agora eu venho num potinho aqui com gemas e um pincelzinho e vou pincelar muito bem os meus pastéis aqui para que ele fique numa coloração linda. E assim que eu terminar de pincelar aqui, vou levar para assar em forno já pré-aquecido a 200 graus Celsius até que eles fiquem bem douradinhos. E olha que lindo que ficaram nossos pastéis. No meu forno aqui, esse tamanho, eu precisei assar por 25 minutinhos. Lembrando que quem tem forno elétrico tem que ligar a resistência de cima e de baixo, tá? E colocar na parte mais baixa do forno. O tempo é relativo com o tamanho do seu pastel. O meu durou esse tempo porque eles são bem grandes e eu assei na forma baixa, tá bom? Mas quando eles estiverem assim firminhos, bem dourados, está bem assado. E agora, por se tratar de uma massa amanteigada, a gente tem que deixar aqui um tempinho para não correr o risco de quebrar eles. Ficam perfeitos, sai inteirinho e tudo, mas está muito quente, ele pode se quebrar. Então deixa esfriar um pouquinho para poder pegar com segurança. Assim que esfriarem um pouquinho aqui, eu vou colocar numa bandejinha para vocês verem o resultado. Gente, olha a perfeição dos nossos pastéis. Olha como eles ficam lindos e super bem assados, tá? Isso é importante, ele tem que ter essa coloração, não pode ficar batumado. Vamos cortar um para ver como que fica no meio? E olha que lindos que eles ficam.
A casquinha fica super bem assada e isso é muito importante. O sabor, gente, se derrete na boca, não tem igual. Vamos quebrar um com as mãos para vocês verem essa textura. Olha, ele se quebra todo e olha a cremosidade. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, dê um like, se inscreva no meu canal, ativa o sininho para receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau!